Senhoras e senhores, mais um Brasileirão começando. Então vamos falar para vocês apenas tudo que vocês precisam saber sobre essa maravilhosa competição. E antes que venham as piadinhas, não terá o almanaque da Série B, porque não quero me sujeitar a esse problema. Então quem vai ser o protagonista desse Vai programa? ter só antes de começar. Você. Vai demorar um pouco mais. Só em 2026 que eu faço o almanaque. Brincadeiras à parte, estamos aqui para falar de Série A e com um cidadão que que sente o cheiro dessa competição, que tem amor por essa amada competição, né, menino Kelvin? Exatamente, até que enfim o Brasileirão começa. Agora a gente vai ter mais efetivamente a temporada do futebol nacional começando, né? A gente teve aquelas fases iniciais ali de Copa do Brasil, mas que a maior parte dos grandes times enfrentou times ali de Série C, Série D, e os estaduais, que ok, tivemos os clássicos, tivemos as finais agora recentemente, com jogos um pouco mais interessantes, e a Libertadores também começa logo depois, então acho que agora sim começa a temporada do futebol brasileiro de forma mais efetiva, a gente vai ver realmente quem é quem na temporada, mas antes disso a gente já vai fazer previsões. Exato. Galera, para que vocês assistirem todo o campeonato? Nós vamos dizer para vocês o que vai acontecer. Nós somos grandes amigos de vocês. Já vamos dizer antecipado. Então, menino Kelvin, já que está na nossa tela, sugestivamente, já vamos de prateleira. E a gente tem aqui as nossas 5 prateleiras, que a gente vai definir elas em consenso, né? Que seria quem será o campeão, a briga pelo título, apenas um, exatamente. A única que tem limite de clube. Briga por título, Libertadores, meio de tabela e briga para não cair. Mas assim, na média, cada prateleira vai ficar entre 5 ou 4 ali, né? No geral é isso. Vitor, vamos começar de baixo para cima. Acho que é meio consenso que o Mirassol briga para não cair, né? Com certeza. E assim, pelo que jogou no Paulistão e pelo elenco que tem, o Mirassol vai ter que tomar cuidado, inclusive, para não ter uma das piores campanhas da história da Série A, pontos corridos com 20 clubes. Que ali, Paraná Clube com 23 pontos, teve Náutico, Avaí com 20, América de Natal fez 17 lá em 2006, a Chapecoense, que tem a pior campanha da história, com 15 pontos. Pelo elenco que tem potencial para ser uma das piores campanhas da história. Mas assim, não é uma torcida, porque é um projeto muito bom, é um projeto bem interessante, que se desenvolveu muito bem, que teve título ali de Série C, que teve acessos bem interessantes da D para C, da B para A. É um projeto que eu torço porque é um projeto muito bem feito. Mas assim, é uma cidade de interior, é uma cidade muito pequena para o nível de Série A, então eles vão ter bastante dificuldade. Eu espero que pelo menos não seja um saco de pancadas, que se for para cair, que caia ali competindo, pelo menos brigando ali contra o rebaixamento, mas em um primeiro momento não tem como não colocar o Mirassol como uma equipe que briga para não cair. Exato. A gente fala que brigar para não cair, mas não implica que a gente está dizendo que vai cair. O único que a gente crava é o campeão, porque é uma coisa que a gente faz o palpite e vê no que vai dar. Mas eu também estou torcendo para que o Mirassol consiga se manter na Série A e tenha um bom projeto, porque você vê, eles acabaram de receber um dinheiro vindo de um outro negócio, investiu mais em estrutura, mais em qualidade. Tipo, é um clube que está fazendo a coisa certa. E eu sou sempre favorável que projetos bons sejam valorizados e sejam exaltados esportivamente também. Então, não tem por que nós que sempre cobramos que o futebol brasileiro tem que crescer, tem que progredir, tem que ser profissionalizado, torcer contra algo que está profissionalizando o futebol, um trabalho tão bem feito. Então, é um clube que precisa talvez ali fazer alguns movimentos na próxima janela de transferências para dar uma reforçada nesse time, tentar não cair, mas já começou a temporada errando e com escolhas questionáveis aí de técnico. Seu microfone tá mutado, Clevito.
fez algumas contratações após o Paulistão, né? Agora vamos ver como que esses jogadores vão sair, como que eles vão agregar pro elenco do Mirassol e também como que o Mirassol vai sentir o Brasileirão. Porque, assim, quando uma equipe nova sobe para a Série A, uma equipe que está há muito tempo sem jogar, tem muita questão ali de sentir o peso da competição. Vamos ver como que o Mirassol vai encarar esse início de Brasileirão. Exato. Que eu vi, seguindo eu digo que não é perseguição com o estado de São Paulo, mas para mim Bragantino também tá Cara, o brigando para Bragantino rebaixamento. tem dinheiro, mas tem um projeto que se perdeu aí nos últimos 2 anos, pelo menos. Principalmente depois da saída do Thiago Escuro, que foi para o futebol europeu. O Bragantino se perdeu um pouco. Contratou vários jovens, mas errou ali nas contratações, não conseguiu montar um elenco forte, errou também muito nos treinadores, fez um Paulistão péssimo na Copa do Brasil nas duas fases, mesmo contra equipes bem inferiores. Passou no sufoco, nos pênaltis, uma equipe que foi muito mal na temporada passada. Tem um trabalho do Fernando Seabra que não anda, conseguiu se livrar do rebaixamento no passado, é verdade, mas não anda. Acho que assim, a luz no fim do túnel é que tem dinheiro ali, principalmente no meio do ano, para buscar contratações, para tentar mudanças. Se sair o Fernando Seabra para trazer um bom treinador, eu acho que essa é a luz do fim do túnel. Mas olhando o que o time tem jogado e o elenco atual, é para brigar para não cair. É, falando assim a verdade inconveniente, em condições normais de temperatura e pressão, o Bragantino nem na Série A estaria, sendo bem sincero, porque o Atlético cai ali por pura e total incompetência dentro da temporada. Mas se a gente for avaliar, qual dos dois times da última temporada teve o maior auge dentro da temporada? Jogou melhor em dado momento da temporada? Para mim, com segurança, o Atlético teve jogos melhores na temporada do que o Bragantino. O Bragantino, ele faz um campeonato muito ruim e é salvo por uma fase final ali impecável do Sacha. Então, assim, o Bragantino tem essa questão e mesmo buscando alguns reforços ali, essa questão do trabalho do Seabra parece que ainda não encaixou. Então, se ano passado ele foi salvo pela incompetência do Atlético de permanecer na Série A, esse ano tá na alça de mira, sem dúvidas. Kelvito, já puxei dois aqui, você puxa. Quem também estará na nossa zona do perigo? Cara, eu vou no primeiro ali. Eu acho que o Vitória até teve momentos interessantes nessa temporada, teve uma boa reta final de campeonato no ano passado, mas ainda não tem como dizer que não vai brigar para não cair. Eu acho que hoje ele até está mais organizado, está mais estruturado, tem mais jogo do que Bragantino e Mirassol, mas é uma equipe que tem um elenco limitado, que perdeu alguns destaques da temporada passada, que já teve alguns resultados ruins ao longo da temporada também. Perdeu o Baiano para o Bahia na final, é verdade. Então ele é ok. Chegou na final, mas acabou perdendo para o Bahia. Mas foi eliminado da Copa do Brasil em casa para o Náutico, que hoje está na Série B. Foi um 2-0. Teve ali vários altos, se classificou na Copa do Nordeste para as quartas de finais, mas também teve altos e baixos. Então, é uma equipe que tem um norte de trabalho, para mim, bem melhor do que Bragantino e Mirassol. Mas ainda falta elenco, ainda falta investimento e também tem oscilado bastante. Então, para mim, não tem como não colocar como fora dessa briga para não cair. Eu faço um adendo à questão do Vitória, que para mim, o Vitória, ele briga para não cair. Mas, se eu tivesse que fazer um palpite hoje, eu falo, não cai. Porque ele joga mais bola que os demais. E eu vi a final do Campeonato Baiano. O Vitória, mesmo não tendo o investimento que o Bahia tem e não tendo a organização que o Rogério Ceni conseguiu fazer para o Bahia, foi muito competitivo. Então, assim, eu acho que o Vitória, ele a preços de hoje não cai para a Série B. Mas
com um elenco que não foi tão bem trabalhado, um time, igual você falou, que tem suas oscilações na temporada, entra nesse brigar para não cair. Mas acho que, se fosse falar, Vitória cai hoje ou não? Eu diria não. Hoje eu acho que tá melhor que aqueles dois que a gente já colocou, mas ainda periga. Quer ver? Tu puxa mais um aí. Eu vou na linha ali, o Sport briga para não cair também. Hum. Sim, melhorou bastante o elenco em relação à Série B, mas ainda é um elenco pobre, é um elenco fraco pensando em Série A. É uma equipe que também tem oscilado bastante ao longo da temporada, também caiu fora da Copa do Brasil, se não me engano, para o Operário Várzea Grandense, que foi uma equipe que nem foi para a final do Campeonato Mato Grossense, também oscilando bastante na Copa do Nordeste. Classificou, é verdade, mas oscilou. O Campeonato Pernambucano tem equipes de Série C e D, então um campeonato um pouco mais fraco, por mais que tenha ali a tradição de Náutico e Santa Cruz, mas hoje são bem mais fracos. Tá na final, venceu o primeiro jogo fora de casa por 3-2, vai jogar no início de abril na Ilha do Retiro o jogo de volta, deve inclusive ser campeão, mas ainda faltam peças no elenco. Trouxe o Pablo, trouxe ali alguns portugueses, um volante português, o Gonçalo Paciência, que também é um centroavante português. Tem um trabalho interessante do Pepa, mas também é uma equipe que oscila muito, que falta elenco, que não tem tanto investimento para estar buscando também reforços ali no meio da temporada. Então é uma equipe que também vejo um norte um pouco melhor do que Mirassol e Bragantino por esse início de temporada, mas ainda é uma equipe que vai sofrer muito. Eu vou da mesma linha e faço pro Sport o mesmo adeno que eu fiz pro Vitória. Tanto que eu até fui buscar o dado e no grupo A da Copa do Nordeste, Vitória e Sport são os dois primeiros colocados. Então, mostra que no cenário regional eles estão jogando bem. Sport e Vitória, ambos finalistas estaduais, o Vitória perdeu e o Sport tende a ser campeão. Então, igual a gente falou, acho que dentro da prateleira a gente tem uma subprateleira, que acho que é Bragantino, para mim é candidatíssimo ao rebaixamento. O Mirassol é candidato. Eu acho que até o Mirassol ele é um pouquinho menos que o Bragantino, porque o Bragantino já começa a ter um fator pressão em cima disso, porque investe muito e rende pouco. Vitória e Sport estão numa prateleira um pouco acima de, se fizer um trabalho bem feito, encaixar técnico e buscar um ou dois reforços ali para compor o elenco, dá para escapar. Então, Só que você citou a Copa do Nordeste, um pouquinho de passaram em ajuste. primeiro e segundo, só que oscilaram bastante mesmo assim dentro do grupo. O Sport vence 4 jogos e perde 3. Por outro lado, o Vitória já vai um pouco melhor, vence 4 jogos também e empata outros 3. Eles ficam à frente do Fortaleza, que é uma equipe já com um trabalho bem mais estruturado, mas ainda assim oscilam bastante. Por isso eu cito também esse perigo inicial, pelo menos. Sim. E você chamou, agora entrando aqui na nossa categoria de meio de tabela, você já chamou para mim quem inaugura o meio de tabela, que é o Fortaleza. Para mim, Fortaleza tá aqui no meio de tabela por um motivo de nível de jogo atual. No Campeonato Cearense, pega o Ceará e, sendo bem sincero, o Ceará domina a final. Com E não tranquilidade. não só a final, se você for pegar, foram 4 clássicos no ano, eu acho que o Fortaleza não ganhou nenhum. Se não falei a memória, sim. Foram ao todo. Exatamente, foi 4 clássicos. Ó, o último foi 1-1. O primeiro da final, 1-0 para o Ceará. Depois, o Ceará faz, na primeira fase, faz 2-1, né? E simplesmente, na verdade, foram 3 clássicos e os 3, um empate e 2 vitórias do Ceará. Você vê, o Fortaleza ele não consegue ser competitivo na própria Copa do Nordeste. Tem essa questão de ter ficado bem Ficou para em quarto trás. lugar, mas oscilou bastante. Perdeu no meio de semana em casa para o CRB. Já tinha perdido para o Altos, então equipes ali de Série B, de Série C. Então é um início de ano realmente terrível
do Fortaleza em resultado e em nível de jogo. E a gente Sim. vê um problema que isso já aconteceu um pouco do meio para o final do segundo turno do Brasileirão do ano passado. Principalmente quando o Fortaleza tem que propor o jogo. O Vojvoda conseguiu acertar um estilo de jogo muito interessante quando ele tem campo para jogar, quando ele joga mais no contra-ataque. Aí o Fortaleza joga bem e funciona muito bem. Esse ano nem muito isso, mas no geral, quando tem campo para correr, quando o adversário tem mais a bola, o Fortaleza funciona legal. Mas quando precisa propor o jogo, e foi muito do que aconteceu principalmente contra o Ceará se fechou um pouco mais e deu a bola para o Fortaleza e foi muito agudo, muito perigoso nos contragolpes, e sofreu pouquíssimo defensivamente, porque o Fortaleza tem uma dificuldade colossal para criar oportunidade quando precisa ali que tenha bola, quando tem que propor o jogo. Então, uma dificuldade no trabalho do Vojvoda, muitos jogadores que já renderam hoje não rendem tão bem. Então é meio de tabela. Com certeza, acho que Eu ainda colocaria pelo menos mais 2 times brigando para não cair, que eu acho que correm sérios riscos. pode mandar. Ceará e Juventude. Juventude, eu tendo a achar que também entra na mesma prateleira do se fizer um ajuste pequeno, escapa, mas de fato também acho que briga. É que o Juventude ele tem aquele componente Jacone, né? Que a gente vê pelo retrospecto dele, ele consegue muitas vezes escapar de rebaixamento ou avançar em competições usando o fator casa. Mas de fato não é uma equipe tão boa mesmo, não. Acho que entra tranquilo aqui no briga para não cair. Já o Ceará, não sei, vou ser bem sincero, porque o time do Ceará fez uma Copa do Nordeste ali com algumas oscilações, igual a gente colocou, é o terceiro do grupo 2. Na Copa do Brasil, sofreu ali em alguns jogos, mas conseguiu desbancar o rival. Contra Confiança, principalmente, que ele está perdendo por 2-0 em pleno Castelão, ele busca um empate para passar nos pênaltis, né? Então é uma equipe que também oscilou em alguns momentos aí da temporada. Eu acho que tem um trabalho legal do Léo Condé, que para mim é um dos melhores treinadores ali desse baixo clero da Série A. Talvez ele junto com o Carpini é um dos melhores, que vem fazendo um trabalho muito bom. É uma equipe que taticamente é bem interessante, só que eu acho que falta elenco ainda. Ainda sofre nesse sentido. Mas a minha questão em colocar o Ceará aqui é que a gente colocou o Fortaleza, que tomou duas escovadas do Ceará e tem resultado na Copa do Nordeste pior no meio de tabela, e o Ceará não briga para não cair. É que eu acho Eu que acho quando que chega o Brasileirão, o Ceará vai ganhar os 2 jogos do Fortaleza, mas ele vai ter mais dificuldade do que o Fortaleza contra os outros. sim, nesse ponto eu concordo, mas tem um porém. O elenco do Ceará, considerando que a Copa do Brasil não vai ir tão longe, não vai ser uma campanha, a tendência não é que seja uma campanha de oitava semifinal, vai ser um elenco todo dedicado para a disputa de brasileiro. Enquanto o Fortaleza também tem uma Libertadores por aí. O Fortaleza Então, tem essa dificuldade. eu acho que assim, os dois eu colocaria na mesma prateleira, porque o Ceará tem menos elenco, mas o Fortaleza tem uma dificuldade de calendário, porque tem um elenco Mas reduzido. você acha que o Ceará está muito à frente, ou está à frente, de Vitória, Sport e Juventude? Eu acho que eles estão bem alinhados, na real. Mas, porque para mim, os que destoam mesmo é Mirassol e Bragantino. Na parte de baixo. Esses destoam muito. Vitória, Sport, Juventude e Ceará fazem parte de um mesmo bolo. Só que, E essa é muito a minha questão. Eu não vejo o Ceará, acho que do Sport um pouco, mas assim, de Vitória e Juventude eu não vejo ele tão à frente para ficar muito acima aqui nesse cálculo aqui nessa estafeta.
Vamos. Eu sou a favor de colocar o Ceará aqui junto do Fortaleza. Pode ser. Que ele é o primeiro junto do grupo. Mas esses aqui, vamos dizer assim, são intercambiáveis, eles se mexem entre si aí. Vitor, vou puxar mais um time aqui para o meio de tabela, dentro do grupo dos Titãs aqui. E eu quero perguntar para você o que você acha. Cruzeiro, tá com uma carinha de meio de tabela, né? Cara, o Cruzeiro é um dos times mais difíceis de analisar pelo seguinte. Tá fazendo um ano horrível, futebolisticamente falando. Só que tem dinheiro, muito dinheiro. Tem um elenco melhor do que a maioria, melhor do que todos os times que a gente falou até agora, pelo menos. Melhor que alguns que É uma sobraram. sacanagem de tão bom que o elenco é o Cruzeiro. Tem mais elenco. E é melhor do que alguns que ainda estão, que a gente não analisou. Tem dinheiro para buscar no meio do ano. Tem um bom treinador, diria um ótimo treinador. Treinou 3 jogos ainda, né? A gente vai ter que ver um pouco mais como que vai ser o trabalho. Então é difícil de analisar, porque também tem a questão das estrelas ali, que o vestiário pode implodir, então é difícil. É meio de tabela, mas assim, é aquele 8 ou 80. Dependendo de como esse elenco se comportar no vestiário, pode brigar para não cair, pode ter um efeito ali 2019. E dependendo como esse elenco se encaixar, como o trabalho do Leonardo Jardim se encaixar e de quem vier no meio do ano, pode brigar por Libertadores. Ou pode se classificar com consistência para Libertadores. Então talvez o mais difícil de analisar, mas hoje é meio de tabela. Cara, você resumiu exatamente a minha visão sobre o Cruzeiro. Perfeito. Para mim ou vai ser título, algum título na temporada, seja Copa do Brasil, Libertadores, ou Brasileiro, ou chegar muito bem na temporada, ou vai ser um Fala Zezé épico. Parte 2, cara. Ou é Fala do Zezé ou é taça no final do ano. Ou o Pedrinho vai ter um susto de felicidade ou um susto de susto. Não tem. É all-in total o Cruzeiro. Eu vou 100% nessa que ou vai ser uma alegria ou vai ser uma tristeza para a torcida cruzeirense. Quem para mim também tem que estar tá nesse patamar aí do meiuca de tabela é o senhor Vasco, que não joga nada bem. Tem um elenco fraco, fraquíssimo, eu diria. Tem vários problemas de estrutura, vários problemas ali internos, brigas internas. Pedrinho já está sendo fritado, tem as questões ali ainda com a 777, tem questão de tentar vender a SAF de novo. Tá muito pressionado, o elenco é fraco, não tem grana nem para pagar salário direito, então não vislumbra grandes contratações no meio da temporada. Assim, o que coloca um pouco à frente dos 5 que estão ali na briga para não cair, que tem alguns nomes que são um pouco mais diferenciados, um Veguete, um Felipe Coutinho, um Payet, que podem decidir alguns jogos. Mas fora isso, é um time horroroso. Tem o Léo Jardim, que é um baita goleiro, o Piton, que é um bom lateral esquerdo pro nível de Brasileirão, mas assim, a zaga é uma peneira, o meio de campo defensivo é bem fraco, os pontas são muito ruins, então é um time bem problemático. Cara, assina embaixo. Para mim, a situação do Vasco é isso. Ou o Vasco vai conseguir se acertar com o elenco que tem e fazer uma campanha para subir para a prateleira de cima aqui e voltar a disputar uma Libertadores, o que eu acho improvável, ou o Vasco vai entrar na turma do Fala Zezé aqui, vai se matar com essa turma aqui e na boa. Vitória tá jogando mais bola que o Vasco, Sport tá jogando mais bola que o Vasco e Juventude tá jogando mais bola que o Vasco. Na bola, só. O que vem desempenhando, esses 3 estão jogando mais que o Vasco. Então, acho que o Vasco até tá jogando um pouco mais que o Cruzeiro. Mas só que o Vasco tá jogando mais que o Cruzeiro e mais que o Fortaleza, só que eles têm mais de onde tirar. Que é o Vitor.
para ser o quinto elemento do meio de tabela, tô pensando em puxar seu time. O que você acha? Cara, para mim, dos que ficaram, dos que sobraram até agora, tem 3 times que eu ainda coloco no meio de tabela. E um deles é o meu time, é o Grêmio. Até que se quiser já puxar para lá, como você também concorda, é uma equipe que tem ali alguns pontos interessantes no elenco, acho que se reforçou razoavelmente bem, trouxe ali alguns jogadores interessantes, Kiki Oliveira, Amuso, Camilo, Cuellar, acho que trouxe Wagner Leonardo, trouxe 2 laterais esquerdos, mas assim, o Gustavo Quinteiros fez ótimos trabalhos ao longo da carreira, mas até agora o trabalho no Grêmio é fraco, para não dizer coisa pior. É uma equipe que competiu muito bem e foi muito bem contra as equipes pequenas do interior do Rio Grande do Sul, mas quando teve desafios, seja de maior qualidade contra a Inter e Juventude, ou seja, de maior importância contra São Raimundo de Roraima e Atlético, não desempenhou. Foi inferior a todos. Empatou com o Atlético e ganhou nos pênaltis jogando pior. Empatou com o São Raimundo, ganhou nos pênaltis também jogando pior. O São Raimundo está passando sufoco no Campeonato Roraimense, classificou para a semifinal em 4º lugar. Quando pegou a Juventude de 3 jogos, foi superior em 1. Nos outros 2, a Juventude foi melhor. Nos 3 Grenais, 2 o Inter foi muito superior. Vou ser gentil aqui e dizer que o último Grenal foi um Grenal igual. Mas Sim. assim, o Inter já tinha o resultado na mão. Então, quando precisou competir, não mostrou nada. Eu acho que tem de onde tirar um pouco mais para quem sabe brigar até por uma pré-Libertadores, mas se jogar o que jogou em vários momentos da temporada, corre risco também de brigar para não cair. Então, é parecido também com o que a gente falou do Cruzeiro, e com a diferença que o Grêmio não tem tanta grana para buscar também reforços ali no meio do ano. Então, de momento, é muito meio de tabela e também corre alguns riscos. Sim, assina embaixo, para mim o Grêmio ele é um Vasco Premium. Ele tem um nível de jogo ruim, mas um time que tem um mínimo encaixe. Tá encaixado? Não. O trabalho do Quinteiros é bom? Não. Mas tem pontos de melhora. Dá para você ver uma esperança no time do Grêmio, o que eu tenho dificuldade de ver no time do Vasco. E é muito igual você falou do Cruzeiro. O Cruzeiro, cara, se meia dúzia das peças principais se encaixarem no time e botar 5 cone para jogar, é time de meio de tabela. Porque é um time do nível muito bom. O Grêmio também tem um time que é nível ali para ficar dentro de um top 10. Não alçar muita coisa, mas um time de top 10 ali. Só que precisa ter, no mínimo, um ajuste de nível de atuação, da defesa ser mais sólida, do meio campo ser mais criativo, de um ataque não perder tantas oportunidades. Então, o Grêmio ele precisa de ajustes em todos os setores, mas tá longe de ser pior dos cenários para mim. Acho que o Grêmio, se tivesse que chutar agora, qual é a posição que o Grêmio termina no Brasileiro? Eu diria 10º, por exemplo. Não no 10º. Mas não tá longe de jogar bem, né? Que eu vi, quem que você puxa o próximo dessa prateleira ou alguém que já vai ali pro pote? Então, até pode debater, porque eu tenho mais dois nomes que eu colocaria no meio de tabela. Eu acho que são até melhores do que alguns que a gente colocou no meio de tabela, mas seriam inferiores aos demais para mim, tanto em projeção quanto em momento atual, que são Santos e Fluminense. O Santos, eu acho que tem um elenco bem ok, assim, até melhorou bastante, contratou alguns nomes ali durante o Paulistão, tem a figura do Neymar, mas assim, para mim falta bastante para ter uma briga mais efetiva por Libertadores ou por uma coisa maior. E a gente não vê o Neymar ainda, pelo menos no momento, a gente não sabe se ele vai jogar o campeonato todo, primeiro. Quer falar? E segundo, que se ele jogar, a gente não sabe qual vai ser a condição física dele,
quantos jogos ele vai jogar e quanto ele vai ser decisivo para esse time. Porque assim, hoje é um Neymar muito mais meia do que atacante. Então ele vai fazer menos gols já naturalmente. E assim, ele não tem atacantes tão virtuosos assim para ele deixar na cara do gol também. Então é um Neymar que talvez não seja tão decisivo em números, principalmente. Então não sobe tanto de patamar, então eu colocaria meio de tabela ali. Acho que o Santos, ele entra aqui também junto do grupo. Assim, o Santos, ele tá acima do Vasco, na minha visão, o Santos joga mais do que o Vasco. Contra o Grêmio, páreo a páreo. Com o Cruzeiro, o Santos joga mais, mas tem menos possibilidades técnicas dentro do elenco. Contra o Ceará, elas por elas, mas o Santos tem mais time. Fortaleza joga um pouco melhor, mas o Santos aqui, realmente ele pertence ao bolo, né? Sem dúvidas. E o Fluminense, cara, o Fluminense eu acho que também entra nesse time esse meio de tabela, mas eu sou um pouco confuso para dizer, cara, sobre o que é o Fluminense, porque se a gente analisar o todo do Campeonato Carioca, ele é meio de tabela legítimo. Mas eu vi um Fluminense jogando até interessante, de uma forma até interessante nas finais do Carioca. Então, eu ainda não consegui ver qual é a real desse time do Fluminense. Se vai ser um time que vai ser competitivo para brigar ali para um G7, G8, ou vai ser um time que vai para 11º, 12º. Então coloco no meio de tabela, mas é um time que não dou caso perdido pro Fluminense. Acho que é um time que dá para ajustar, assim como é o Grêmio, assim como é o próprio Cruzeiro e menos o Santos, que eu acho que o time do Santos é bem limitado. Vai depender muito da disponibilidade do Neymar, do protagonismo do Guilherme e do faro de gol do Tiquinho Soares. O Fluminense, para mim, é típico meio de tabela pelo que tem mostrado até agora. Assim, alguns jogadores que se destacaram lá na Libertadores de 23 diminuíram muito de nível, caíram muito o nível. O Cano até tá jogando bem, mas 2024 foi bem fraco. O Ganso nem está disponível no momento. Tiveram jogadores que saíram, né, que já não estão mais ali. Nino, tem o André, que eram pilares daquele time, então perdeu alguns nomes. O trabalho do Mano Menezes é um pouco esquisito. Em alguns momentos você vê uma competitividade muito legal, mas em alguns momentos você vê um time muito ruim também. Então é um trabalho que você não sabe muito para que lado vai. E assim, jogou bem contra o Flamengo, mas é natural o Fluminense sempre jogar bem contra o Flamengo, né? Sim. Então é uma equipe que causa uma pequena preocupação, mas eu quero ver mais no Brasileirão ali contra outros times grandes que não o Flamengo. Pegar ali Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, ver como que o Fluminense vai competir, porque eu ainda não consigo vislumbrar tanto, então por isso se encaixa perfeitamente meio de tabela. Com certeza, acho que resumiu bem. Vamos agora, Calvido, para o G8. The Big Eight. A turma que vai pegar. Mais Libertadores ali, que assim, é o menos briga por título desses é o São Bahia. Paulo. Para mim, São Paulo grita Libertadores. Também. São Paulo não briga por título, cara. Sendo bem sincero, acho que o São Paulo, pelo elenco que tem, vai jogar a vida nas Copas. Eu acho que o São Paulo é o time que vai para as Copas, até porque não tem tanta opção de elenco assim para fazer tiro longo. Para mim, São Paulo é o time São que Paulo tem vai alguns ficar ali problemas. no 8. Eu acho que o time titular do São Paulo é bem interessante. Acho que ele consegue competir contra quase todo mundo, competir bem. Sim. Só que assim, é um time que oscila demais já há algum tempo.
Assim, faz grandes jogos, 2, 3 grandes jogos, depois 2, 3 jogos, assim, tenebrosos. E o trabalho do Zubeldia é bem assim também. Acho que lembra um pouco o que o Mano faz ali no Fluminense. Em alguns momentos é um trabalho foda, em outros você vê uns negócios bizarros. E falta elenco, como você falou. Tem um time titular legal, tem Oscar, tem Lucas. O Caleri eu não acho tão bom assim, acho um pouco superestimado, mas ainda assim é um cara que faz os seus gols, que ajuda bastante. O Luciano também não gosta, mas também é um cara que ajuda. Mas assim, falta reposição. E tem várias competições, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão, então também acho que pode ir mais longe nas Copas, então assina embaixo, São Paulo e Libertadores. Cara, e o problema, igual você falou, o problema do São Paulo. Cara, vamos lá, bota uma posição ali nas laterais. O Enzo Dias e o Cedric. Pô, dois bons jogadores. Cara, eu gosto de ver os dois jogando. Aí quando sai, quem entra? Igor Vinícius. Entra alguém, às vezes, até improvisado. Na Então, esquerda até tipo, trouxe o Wendel, né? Que é um agora, lateral interessante. agora vem o Wendel, mas, tipo, quem tava sendo a opção? O Igor Vinícius, velho. Ou alguém improvisado. Tipo, tá, o Caleri. O Caleri também eu acho que é superestimado ao excesso o protagonismo do Caleri. Mas sai o Caleri e entra quem? O André Silva, que acho ele tecnicamente até melhor de construção de jogadas do que o Caleri. Mas é um jogador que oscila muito. Você perde o Lucas Moura, quem que entra? Ferreirinha. Você perde um Pablo Maia, perde um Alisson, que são peças importantes do meio campo. Entra o Bobadilha, que não tá jogando porcaria alguma. Então, para mim, o São Paulo só não entra na briga pelo título ali por peça de reposição totalmente. E acho que isso também se aplica ao gol, a gente puxando agora para o Bahia. Porque o Bahia ganhou o seu campeonato regional, mas, tipo assim, natural, era o favorito, mas me assustou que o Bahia jogou contra o Boston River, cara. Mostra que o Bahia tem um time acima da galera ali de nível de jogo. O Rogério Ceni faz um trabalho suficiente para ficar entre, vamos lá, os 7, 8 melhores, mas não muito bom assim. O Bahia vai muito do que a gente falou do São Paulo. Tem um bom time titular, que eu acho que pode competir contra praticamente todo mundo, mas falta reposição, assim, à altura. E o estilo de jogo do Rogério está muito definido, está muito claro. É diferente de alguns times que a gente falou ali, que a gente não sabe o que esperar. É uma equipe que joga com a bola, que troca muitos passes. É o estilo do Grupo City, um estilo Manchester City mesmo. Só que tem uma dificuldade para criar, para ser incisivo, para fazer gol. Então isso ficou muito nítido contra o Boston River. Ficou com a bola o tempo todo, mas praticamente não criou chances de grande perigo. Tanto que faz um gol em 2 jogos contra uma equipe fraquíssima. Então o Bahia tem um bom elenco, tem um bom treinador, tem estrutura, tem grana, mas ainda falta um pouquinho para vislumbrar algo maior. Assina embaixo. Quer ver? Próximo dessa fila da Libertadores, para mim, tem nome e sobrenome e a gente tá gravando pós a vitória dele no Campeonato Paulista, Corinthians. Assino embaixo. Também concordo. Eu acho que tem um elenco até mais coeso do que São Paulo e Bahia, mas tem alguns pontos no time titular que é pior do que Bahia e São Paulo. Acho principalmente a zaga. A zaga do Corinthians, assim como consegue fazer jogos competitivos, tem jogos que são tenebrosos. Tipo, como foi contra o Barcelona na Libertadores. Assim, teve jogos ali assim, que foram muito ruins defensivamente. Ofensivamente, você tem jogadores jogando muito bem. Memphis Depay é diferenciado, o Yuri Alberto está muito bem. Rodrigo Garro não faz uma grande temporada, mas é um jogador que já mostrou ser diferenciado. O Romero no Corinthians joga muito bem. Tem o Thales Magno, que é um bom nome. O Carrilho também é um ótimo jogador.
Então, tem ali do meio para frente jogadores muito interessantes e que podem levar o Corinthians aí para um nível legal no campeonato. Mas também falta um pouco de elenco e principalmente o fator defensivo que em alguns jogos ali complica demais. Exato. Kelvito, para fechar o nosso G4 da competição, falta tirar um time para ficar ali ainda no grupo da Libertadores. Para mim, assim, a disputa fica claramente entre Botafogo e Galo, mas eu acho que na bola e no elenco, Galo tem que estar no G4 e Botafogo fica na turma da Libertadores. Cara, no momento, com certeza. O Botafogo perdeu os principais diferenciais do elenco ali do meio para frente. E é até interessante, porque a gente já via que o Thiago Almada jogava muito no Botafogo. Mas olhando ele na seleção argentina, você pensa, caralho, ele jogava mais do que a gente percebeu no momento. O cara joga demais. O cara joga demais. E, então, perdeu essa referência técnica, perdeu o Luiz Henrique, que também fez um ano maravilhoso. E assim, tem dois jogadores que foram diferenciados também do meio para frente no ano passado, que é o Igor Jesus e o Savarino. O Savarino, em determinados momentos, ele até foi melhor do que Almada e Luiz Henrique. Só que eu acho que ele é menos jogador. Eu acho que com companhias piores ele não vai render o que ele rendeu ano passado. Ainda vai jogar bem, ok, mas não vai render tudo aquilo. E o Igor Jesus eu acho meio limitado. Assim, faz os seus gols, ajuda no pivô, mas assim, não é nada demais. O Igor Jesus, ele é que nem o Tiquinho Soares. Ele teve uma ótima temporada, mas a ótima temporada não o faz craque. E só agregando nessa questão do Botafogo, para mim, vale o mesmo alerta do Fortaleza. É claro, o Botafogo ele tem uma camada além. É um elenco muito mais qualificado do que o Fortaleza, mas o elenco do Botafogo é tão curto quanto o do Fortaleza, comparadas as disponibilidades, e tem uma coisinha que o Botafogo vai disputar no meio do ano que vai exigir um pouquinho do elenco, chamado Cara, Super Mundial. e uma coisa que eu até achei intrigante, porque o Botafogo foi quem mais gastou na janela. Só que assim, trouxe nomes bem questionáveis. O E não Natan tem técnico. Fernandes não tem. Vai estrear o técnico agora. Trouxe o Natan Fernandes, que é um cara que nunca explodiu no Grêmio. É lógico, é um jovem, tem potencial, mas nada muito além disso. Trouxe o Léo Link, também um jovem, tem potencial, mas ainda a gente precisa ver se vai ser esse goleiro todo. Trouxe o Elias Manuel, que é ex-Grêmio também, tem potencial, mas nunca explodiu. Então, foi para uma linha de jovens, mas jovens que são bem aposta. E assim, os Exato. grandes jogadores que trouxe, Arthur e Wendel, são bem mais fracos, bem menos talentosos do que os que saíram. Então, gastou muito, mas eu não sei se gastou tão bem assim também. Exato. A única certeza desse time do Botafogo, na minha visão, dentro das contratações, é o Léo Link. Porque acho assim, o Léo Link, se comparado ao Mikael, o Mikael é muito mais goleiro do que o Léo Link, opinião pessoal minha de atleticano que viu os dois. Eu também Mas concordo. ainda assim, oi? Também concordo. Mas não acho que o Léo Link irá comprometer. Eu acho que é uma ótima opção. Eu só acho que o que ficou é melhor do que o que saiu. Mas acho que o Botafogo, a única posição que ele contratou uma certeza é o Léo Link. O cara que não vai comprometer, vai render bem. Porque o Arthur, se for aquele Arthur, é um senhor atacante. Vai contribuir muito. Mas precisa ser aquele Arthur. Então, o Botafogo mesclou apostas com, vamos dizer, recalchutagem de nomes que já não estão em seus auges. E na única contratação que foi, vamos dizer assim, a mais vasculhando o mercado nacional, buscou a única certeza. Então, para um time que há tantas pretensões, como o Textor dizia, inusitado. Kelvito, do nosso G4, quem
que é a nossa briga por título / campeão. Vamos tirar quem a gente já acha que não vai ser campeão. Acredito que Galo. Galo, acho que pra mim perdeu um pouco em elenco em relação à temporada passada. Saíram alguns nomes, saíram o Zaratio, por exemplo, perdeu ali alguns nomes, não contratou tanto na janela, até por não ter Libertadores. Foi uma janela ali mais tímida do Galo. Mudou o treinador, trouxe o Cuca, mas acho que está funcionando melhor, futebolisticamente falando, do que no ano passado. Apesar de ter batido o final de Libertadores e de Copa do Brasil, né? Mesmo jogando bem, então é difícil bater 2 finais como essa de novo. Então, até a tendência é que tenha uma temporada pior. Mas no Brasileirão eu vislumbro mais. Porque Sim. o trabalho do Cuca está sendo bem legal. Alguns jogadores bem interessantes. O Hulk segue jogando muito bem. O Rony chegou muito bem também ali no Galo. É um time que está jogando bem, que tem um elenco que já foi melhor, mas ainda é um elenco bem interessante. E acho que vai estar ali nessa briga, um pouco abaixo dos outros 3 que a gente ainda vai falar, mas é uma equipe que mostra um bom caminho aí pro longo da temporada. Perfeito, só um adendo. Cara, se me fizessem essa pergunta em 31 de dezembro, Pedro, que posição que você acha que o Galo vai ficar? Eu chutaria tranquilamente 13º, 14º. E o Galo, ele só não brigou para não cair dentro do Campeonato Brasileiro porque tinha alguém, tipo assim, muito dedicado a fazer merda. Vamos falar o português bem claro. Brigou, né? Ele pegou na última rodada com boas chances de cair, com alguma chance. Eu não considerava que o Galo brigou realmente contra um rebaixamento, porque a combinação que rebaixaria o Galo era uma combinação mais exótica, vamos dizer. O rebaixamento ficaria muito entre o Atlético, que acabou sendo rebaixado, e o Bragantino. Mas, cara, que crescimento do Galo nesse começo de temporada. Saiu de 15º, 14º, que eu jogaria para quarto, dentro da nossa previsão, né? Então, trabalho do Cuca muito bom. Que Vitor, entre Flamengo, Inter e Palmeiras, eu tendo a achar que o Palmeiras seria um terceiro colocado. E você? Assim, futebol jogado na temporada, o terceiro é o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está jogando até pior que o Galo. Mas, assim, elenco, tanto em qualidade de time titular, em peças de reposição, em ser cascudo nas grandes competições, em poder para também trazer jogadores no meio do ano, eu vejo o Palmeiras à frente do Inter em todos esses sentidos. Acho que o Inter hoje fica à frente só no futebol jogado no momento. Então, por isso eu coloco o Palmeiras à frente do Inter. E aí já fica claro também quem é o meu primeiro colocado. Mas assim, acho que o Palmeiras tem um olhar porque não tá jogando bem. Então tem essa questão, mas tem muito elenco, tem muito jogador ali diferenciado, Veiga, Vitor Roque, Paulinho, que ainda vai estrear, ainda tem o Estevão só até o meio do ano, mas ainda tem. Então tem muito jogador ali de qualidade, tem um trabalho consolidado, tem dinheiro, tem estrutura. Por isso eu não consigo descartar o Palmeiras tão à frente. Exato. Acho que já ficou nítido para todo mundo e é a opinião que eu compartilho também. Nosso campeão é o Flamengo e aqui fica entre Palmeiras e Inter. Vou colocar aqui o que eu colocou, mas assim, é algo que eu acho provável, mas eu tendo a ir com Inter vice-campeão. Eu acredito que o Inter fica entre vice-campeão e dependendo, talvez o fator que pode mudar a chave desse campeonato para mim é como o Inter vai ser preparada para o Super Mundial e nas rodadas imediatamente pós. Por quê? Dos 4 ali, Flamengo e Palmeiras terão um calendário mais extenso. O Galo não joga tão bem. Então, quem tá jogando bem e tem um calendário mais amigável, entre aspas, é o Internacional. É o que pode jogar o brasileiro a 300 por hora.
Então, assim, se o Inter fizer um bom trabalho, e eu acho que o título gaúcho gera muito aquela questão de tirar a zica. Tira um Até peso. tirar o peso. Até o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista pro Bola nas Costas e falou que é uma sensação de alívio total de enfim ganhar um título. Então eu não duvido que esse título gere um efeito psicológico tão bom no Inter que torne ele extremamente competitivo na briga pelo título, quiçá acabe sendo campeão. Então eu acho que isso destravou uma chave ali pro Inter, de seja num brasileiro, seja numa Libertadores, ou seja numa Copa do Brasil. Mas a minha perspectiva com o Inter é muito boa. Eu só coloco o Flamengo acima puramente por, além do trabalho do Felipe Luiz ser muito bom, a quantidade de opções que tem no elenco do Flamengo é surreal. Talvez só o Cruzeiro se equipara um pouquinho em possibilidades. Mas quem tá no Flamengo tá em momento muito melhor que quem tá no Cruzeiro. Então, acho que a único diferencial que eu coloco ali e o que justifica o Flamengo estar à frente, além do que vem jogando, são as possibilidades de elenco. O Palmeiras, para mim, ele é um time de boas opções, mas ele pode ter dois fatores que acho que mexem muito com o Palmeiras. Primeiro, será que o Abel vai ser capaz de se reinventar mais uma temporada para de novo fazer esse time ser competitivo, jogar bem, porque Paulistão não jogou essa bola toda. Foi, vamos dizer assim, foi um Paulistão que o Palmeiras jogou à frente de São Paulo e Santos, mas bem aquém do Corinthians, que acabou sendo campeão, na minha visão. Mas o Palmeiras também tem um outro fator para mim, que é a sombra de uma possibilidade de saída do Abel. Porque, para mim, é muito nítido que o Abel já perdeu o encanto em estar no Palmeiras há muito tempo. O Abel ele vai ficar até o final da temporada e ele vai caçar o rumo dele. Assim, Palmeiras acho que a gente já falou bastante, é muito do tá jogando pouco, mas tem possibilidades muito grandes de crescer. O Inter, o único adendo que eu faço, eu acho que o Inter vai ter uma dificuldade no início do Brasileirão, que é a seguinte: Palmeiras, Galo, até o próprio São Paulo ali, vão ter um início de competição continental um pouco mais tranquilo. O próprio Flamengo também. São grupos ali que dá para você dar uma mexida no time se precisar para dar mais gás no Brasileirão. O Inter, pelo menos nas primeiras rodadas, não vai poder fazer isso. Porque o grupo da Libertadores é muito difícil. Com Bahia e com Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Então, se o Inter conseguir vencer bem esse início de Brasileirão ali, em que vai estar jogando ao mesmo tempo a Libertadores, cara, vai ficar muito forte. Porque daí ele vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para focar ali no Brasileirão e pode ter uma sequência melhor. E quanto ao Flamengo, é o melhor elenco do Brasil para mim. Tem muitas opções ali. Você tem jogadores cascudos também. Você tem Danilo, você tem Alexandro, você tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, jogadores que são vencedores, que são muito vencedores no próprio Flamengo. Você tem um trabalho do Felipe Luiz que tem sido muito bom. É uma equipe que taticamente tem funcionado e tecnicamente tem jogado bem. Não é assim um primor como a gente já viu em alguns momentos o Flamengo ali de 2019 para cá. Mas ainda assim, é um futebol muito bom, um futebol muito competitivo, um futebol bonito em vários momentos. É um futebol que cria muito, um futebol que é ofensivo, que mesmo assim, defensivamente também não sofre tanto. Então é uma equipe que será competitiva em todas as competições. Se vai ganhar ou não, tudo também é muito no detalhe, mas entra fortíssimo em todas elas. Exato. Para mim, o grande adversário do Flamengo nesse Brasileirão é a bruxa do departamento médico, né? Que Pedro, lesionado, tá voltando agora, fazendo fase final do tratamento. Gerson, lesão. As caídas da FIFA.
tanto que o Flamengo cogita contratar um camisa 10 para ser um backup ali pro Arrascaeta, mas para mim o maior inimigo do Flamengo e pode tirar o título deles é o departamento médico, sem dúvidas. Então, Vitor, já com a nossa prateleira terminada, agora as pessoas já podem tirar o print delas e nos criticar ou nos aplaudir ao final do ano, né? Porque, ó, aliás, deveriam aplaudir, porque nos palpites dos estaduais nós mandamos bem, tá? Então, reassistam aquele programa, vou até deixar no card e valorizem nossos palpites, que nós mandamos bem nos palpites. Mas, Vitor, mudando de assunto, vamos agora para as nossas perguntas rápidas, aquelas que a gente fala de bate-pronto e vai criar aquelas previsões que depois vira aquele cortezinho maroto para a gente postar nas nossas redes e ou mandar muito bem, ou ser um pouquinho criticado. Vitor, quem será o artilheiro desse Brasileirão? Cara, é um jogador que eu nem gosto tanto, mas não tem muito nome, então Yuri Alberto. O artilheiro desse Brasileirão será, para mim, Hulk. Fui do senhor Hulk. Decepção e a surpresa. A negativa e a positiva. Cara, é difícil. Surpresa, eu vou de Bahia. Acho que pode surpreender, ter um trabalho legal ali. Surpresa positiva, Ceará. Ceará vai ficar um pouquinho acima do que a gente imagina, né, pra mim. Decepção, eu coloquei bem ali na prateleira, mas vou ser ousado. Botafogo. Decepção, Cruzeiro. Carinha de fala Zezé total. Temporada. Tá com uma carinha de fala Zezé essa temporada que Deus vendo. Torcida cruzeirense, não fiquem bravos comigo. Eu gosto do Cruzeiro, mas não dá. Tá uma carinha de fala Zezé tenebrosa. Mas, Vitor, esse Campeonato Brasileiro tem um que a mais, tem um diferencial, que é as transmissões, né, menino Kelvin? Transmissões que estão mudando e a gente vai repercutir essa primeira rodada, mas colocando aí como vão ficar essas transmissões já a partir desse final de semana, né? Até agradecer para o Arthur Dimas, que ele botou lá no Twitter todo esse esqueminha aqui para facilitar para a gente. 9 dos jogos do brasileiro estarão no Premier, como é tradicional sempre há vários anos, que sempre é o pay-per-view do campeonato. O único jogo que não é disponível no Premier é esse Cruzeiro e Mirassol, que vai estar lá no Amazon Prime, no Prime Video. Então, sempre um jogo por rodada será exclusivo do Prime. O Prime também vende o Premier, então dá para você... Não é a forma mais barata de você ter os dois, porque assinando separadamente sai mais em conta, mas se você quer ter os dois juntos e só fazer uma assinatura, assina o Prime e pega o Premier dentro do Prime e seja feliz. Tem os jogos do Sport TV, que no caso serão 2 aqui na rodada, o jogo da TV Globo na TV aberta, que será às 4 da tarde, e a Record, que já oficializou os jogos de 6h30. Então, nos domingos, rodada dupla. Globo começa, Record termina. E todos os jogos da Record divididos com a Cazé TV no YouTube. Basicamente, essa é a estrutura de transmissões, e isso vai mudando ao longo das rodadas. Porque diferente tem as equipes que fecharam com a Libra, que é um conjunto ali de 7 ou 8 equipes que, nesse caso, a Globo vai definir se ela vai puxar para a TV aberta, se ela vai jogar para o Premier, se ela vai puxar para o Sport TV. No grupo da Liga Forte União, as escolhas são alternadas. Então, vai ter, por exemplo, rodada que a Record vai ter o melhor jogo da rodada. Vai ter rodada que a Amazon Prime vai ter o melhor jogo da rodada. Vai ter momentos que a Globo vai ter o melhor jogo da rodada. Então, vai ir rodando, vai ir oscilando. E para isso, senhoras e senhores, aproveitar para fazer o merchan. Você quer saber onde tudo vai passar? Entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é onde a gente informa diariamente onde passa todos os jogos existentes na face da Terra. Até campeonato de ping-pong da Mongólia nós estamos divulgando ali na nossa agenda.
Mas, menino Kelvin, mais atualizado do Brasil, o grupo mais atualizado do Brasil. Sem dúvidas. Passada essa questão das transmissões, vamos no jogo a jogo aí, menino Kelvin, com os nossos palpites para a primeira rodada. São Paulo e Sport. São Paulo vence. Tem que dar placar ou só vencedor? Não, só vencedor. São Paulo. São Paulo também vence. Cruzeiro e Mirassol. Vou de Cruzeiro. Cruzeiro vence choradinho. Galo e Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Vou de empate. Galo vence. Lembrando, senhoras e senhores, esse para jogos do Grêmio terá a cobertura deste cidadão aqui, chamado Kelvin Polasco, que sempre faz o nosso amado Hora do Grêmio, com todos os pós-jogo e com toda aquela análise que vocês amam. Duelo dos desesperados. Já no começo do campeonato dá para dizer que é duelo desesperado. Dificilmente vai ser coisa boa. Juventude e Vitória. Lá no Jacone é Juventude. 1-0, choradinho. Vou de Juventude também. Fluminense e Fortaleza. Esse jogo pra mim grita 0-0, velho. Eu vou de empate também. Um jogo complicado. Flamengo e Inter. Vou de Flamengo. Meu lado que gosta do caos me diz aposta no Inter, mas vai dar Flamengo provavelmente. O meu lado caótico. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Sim, mas é um jogo que é aqueles que a gente vai esperar muito e vai entregar pouco, acho. Um jogo, tudo para ser um jogo lento. Palmeiras e Botafogo são os reis do contrário. Quando a gente imagina que o jogo vai ser bom, é uma porcaria. E quando a gente imagina que o jogo vai ser uma porcaria, eles rendem alguma coisa boa. Então, nunca se sabe. Vasco e Santos. Vou de Santos. Sim, mas, detalhe, provavelmente Neymar não deve estar em campo. Deve ser desfalque para esse jogo, porque ele ainda não está recuperado da sua última lesão. Então, Santos também acho que vence, mas sem menino Ney. Então, perde um pouquinho dos atrativos para o jogo. Todos, na verdade, perde todos os atrativos, né? Porque ninguém quer assistir o Santos se não ser o menino Neymar, né? Vamos ser bem sinceros. Se Vasco e Santos sem Neymar fica complicado. Corinthians e Bahia. Carinha de empate pra mim. Acho que Corinthians vence, mas tem jogo. Isso aí tem tudo pra ser um jogo terrível, velho. Porque o Bahia. Não, cara, o Bahia consegue perder chances de gol com uma habilidade maravilhosa. Acho que é tipo aquele jogo que o Corinthians vai ganhar por 2-0 e o Bahia vai ter 15 chances a gol. Todas desperdiçadas. Algo bem Bahia, assim, nível de jogo. Bragantino e Ceará. Eu vou de Ceará. Para esse jogo, eu tenho uma excelente recomendação. Dia 31 é uma segunda-feira. Este jogo é às 20 horas. Não assista este jogo. Assista a live do Hora do Jogo. É muito melhor. É apenas um conselho de amigo para a nossa audiência que está nos assistindo. Vai ser melhor. Ceará ganha, mas a gente já está dizendo antecipado para vocês. Assista com a gente. Vem comentar de todos os jogos da rodada. Se sair gol, a gente avisa. Duvido muito que tenha algum. Mas só venham assistir com a gente. Esse jogo é o melhor marketing do porquê que você tem que assistir o programa Hora do Jogo. Garanto que nós vamos trazer muito mais entretenimento do que um Bragantino e Ceará. Com todo respeito ao Ceará e ao Bragantino. Mas... A hora do jogo vai ser melhor, com certeza. Nós dois é mais legal. Mas, galera, é isso. Fechamos nosso almanaque do Brasileirão. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Printem e nos cobrem ao longo do ano. E, vamos dizer assim, essa é a nossa abertura do Campeonato Brasileiro, de temporada do Brasileirão. Lembrando que tem a nossa cobertura aqui além dos nossos times, né? Hoje já teve o nosso
pós-jogo de Palmeiras e Corinthians, e ao longo do ano a gente vai trazendo bastante conteúdo, não só sobre Grêmio e Atlético, mas nós temos nossos quadros específicos este ano em divisões diferentes, que é o Vitor trará o seu Hora do Grêmio com os duelos do Tricolor na Série A, enquanto eu trarei o Hora do Atlético no esforço hercúleo, na batalha campal, que é disputar a Série B. Né? Vai ser divertido, vai ser uma Série B divertida. Não vai. Cara, Série B vai ser que nem o filme do 300 de Esparta. Só que quem vai estar levando a bicuda no estômago vai ser nós. Então, senhoras e senhores, garanto para vocês que acompanhar a gente vai ser mais legal do que ver esses times em campo. Então, mesmo que você não tenha visto o jogo, assista o pós-jogo, que entretenimento a gente garante. O jogo vai ser bom. Os jogos nem tanto. Seja para comemorar com a gente, seja para ficar bravo que nem a gente, para ofender algum atleta. Ficar bravo. Para ofender algum atleta, chega para dizer que o quão eles são maravilhosos quando eles fazem um grande jogo. Independente da sua motivação, venha com a gente para essa cobertura. E é isso, galera. Sejam bem-vindos à nossa fase 2 da temporada, que é quando começa o Brasileirão. Vamos juntos até mês de junho ali, porque aí tem Super Mundial, a chinela canta, e vamos ver se os brasileiros conseguem fazer os europeus ficar com um pouquinho de medo. Duvido, né? Mas não custa sonhar, né? Difícil, mas vamos analisar também ali no meio do ano. Vai ter uma cobertura legal também. E relaxem, galera, que a gente vai ficar com vocês até o final do ano, porque Brasileirão vai ir até... Quase o Natal, né? Até as finaleiras do ano, vai ter perto do Natal. Não, já se inscreva no canal, deixe seu like. É capaz, porque tem o outro Mundial, o Mundial do fim do ano. Se tiver um brasileiro campeão, é capaz de terminar em 2026 o Brasileirão. Então... Exato. Então, ó, nós estamos dando todos os motivos para você se inscrever no canal e já deixar seu like. Ó, tá aparecendo aí na tela embaixo para vocês o vídeo todo, durante 1 hora. Só se inscreve, velho. Vamos ficar junto de vocês ao longo do ano e, dependendo da CBF, até no comecinho de 2026. Não tem razão para não se inscrever, né, Calvito? Não seja um bandidinho. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal, ou seu time vai brigar para não cair. E tenho dito. Até mais, galera. Valeu.